Sejam bem-vindos. Eu sou o professor Fábio Lobão, sou professor de História e estou aqui hoje para conversar com vocês sobre um tema que eu tenho certeza que todos conhecem: o tempo. Quem nunca se pegou comemorando mais um ano de vida? Ou percebeu a mudança das estações do ano? Ou ainda tem aquele parente que quando nos encontra diz: o tempo voa. Aposto que agora, durante a pandemia e o isolamento social, muitos de vocês estão pensando que estão com tempo de sobra, não é mesmo? Pois é, todos nós percebemos a passagem do tempo, conhecemos os dias da semana e os meses do ano, não é mesmo? Mas você sabe dizer o que exatamente é o tempo? Não é uma pergunta fácil de responder, eu sei, mas calma. Mais importante do que a gente saber exatamente o que é o tempo é a gente perceber que ele passa e entender como mulheres e homens de diferentes épocas e culturas lidavam com essa passagem do tempo. Vamos pensar então em uma outra questão. Como é que nós, seres humanos, mulheres e homens, percebemos a passagem do tempo? Relógios? Calendários? O sinal da escola que toca ao final de cada tempo? O despertador que nos acorda todas as manhãs? Mas será que é só assim? Para início de conversa, a gente precisa entender que existem dois tipos de tempo. É isso mesmo. Um tempo da natureza, que nós, seres humanos, percebemos e sentimos, e um tempo que é uma construção humana, social e cultural. Mas calma que eu vou te explicar isso direitinho. Vamos fazer uma viagem no tempo. Imagine que nós estamos agora há milhares de anos, lá no passado, na época em que homens e mulheres ainda viviam nas cavernas. Eles não tinham relógios, calendários, muito menos aparelhos de celular. Mas será que eles não percebiam a passagem do tempo? Bom, certamente eles observavam o dia e a noite, as diferentes estações do ano, épocas de frutas e plantas, hábitos de animais e até o envelhecimento das pessoas. Esse é o tempo da natureza, baseado em fenômenos naturais que o ser humano não controla. Por exemplo, o dia e a noite são frutos do movimento de rotação da Terra, o movimento em que a Terra faz ao redor dela mesma. Já as estações do ano são decorrentes de um outro movimento do nosso planeta, o de translação, que ele faz ao redor da nossa estrela, o Sol. Agora, nós, os seres humanos, temos as nossas formas de sentir essa passagem do tempo e de organizá-la. Você já parou para perceber que quando nós estamos fazendo uma coisa muito divertida ou que a gente gosta muito, o tempo voa, a gente nem sente ele passar? Mas, ao contrário, quando estamos fazendo uma coisa de que não gostamos, ou estamos em casa entediados, parece que ele se arrasta. Pois é, esse é o tempo humano. Existe uma outra forma que os seres humanos utilizam para organizar o tempo. É o chamado tempo histórico. É o tempo típico das narrativas da disciplina História, com início, meio e fim, e que se preocupa com permanências e mudanças e com a duração dos eventos humanos. Agora, nós também podemos pensar em uma outra maneira que os seres humanos utilizam para organizar o tempo, através da construção de ferramentas ou instrumentos que cada cultura constrói a partir daquilo que é importante para ela. Por isso, essa forma de tempo é chamada de tempo cultural, que pode ser contado e medido, por exemplo, através dos relógios. Esse mesmo que a gente usa no pulso, consulta no celular ou coloca na parede de nossas casas. Uma curiosidade: você sabe quando os relógios foram inventados? Até o século XIV, que se inicia no ano de 1301, eles não existiam. Não havia uma máquina capaz de contar os segundos, minutos e horas. Mas existem outras maneiras de a gente organizar o tempo. Bom, vamos dar uma olhada em um objeto que eu trouxe para vocês? Olhem, o que ele parece para vocês? Essa tabuleta de madeira colorida era a forma como povos antigos da região do México organizavam as suas atividades no ano. É um calendário. Vejam que ele é redondo. Isso porque, para esses povos,
o tempo era circular. Vamos entender um pouco melhor o que é um calendário? Calendário é todo instrumento criado pelo ser humano para medir a passagem do tempo. Ele organiza o tempo em unidades, como dias, semanas, meses e anos. Observe as imagens. Na imagem de cima, nós temos um calendário egípcio antigo. No de baixo, um velho conhecido nosso. Um calendário civil, com o ano, as semanas e os meses. Vamos revisar o que já vimos até agora? Nós vimos que existem dois tipos de tempo: o tempo da natureza e o tempo dos seres humanos. O tempo da natureza é o tempo produzido pelo movimento do planeta Terra e que resulta, por exemplo, na duração do dia e da noite. Já o tempo dos seres humanos são os diversos modos de sentir a passagem do tempo que variam de pessoa para pessoa, os modos padronizados de contar e medir o tempo que são compartilhados por um grupo social e o tempo produzido pelas narrativas históricas. Mas, afinal, por que é que cada cultura cria suas próprias ferramentas para medir o tempo? Por que é que todos nós não podemos usar o mesmo calendário, por exemplo? Essa é uma pergunta importante. O tempo, como acabamos de ver, é um fenômeno natural e que os seres humanos o percebem de maneiras diferentes. O mesmo acontece com as culturas. Cada povo, cada cultura, percebe a passagem do tempo a partir de eventos que são importantes para ela. Vou dar um exemplo. Lá no Egito Antigo, na época das pirâmides, dos faraós e das múmias, os egípcios precisavam saber o momento exato em que o grande rio Nilo, que atravessa o deserto, iria transbordar, alagar e inundar toda a região. Para isso, eles criaram um calendário que era baseado nas cheias e baixas desse rio. Agora, será que para um povo que não vivia às margens do rio Nilo, esse calendário teria alguma serventia? Provavelmente não. Vou dar um exemplo diferente agora. Você sabe em que ano nós estamos? 2020, não é isso? Mas será que isso significa que o planeta só tem 2020 anos? Ou que a história começou há 2020 anos? Não. Isso acontece porque nós utilizamos um calendário que é baseado no nascimento de Jesus Cristo. Por isso é conhecido como calendário cristão. O ano de 2020, portanto, representa o aniversário de 2020 anos deste aniversário. Agora, será que um povo que não é cristão, como muçulmanos ou judeus, usaria esse calendário? Também acho que não. Cada um deles cria o seu próprio calendário, baseado em eventos importantes da história deles. Por falar no nosso calendário cristão, que tal a gente dar uma olhada na sua linha do tempo? Observe que ele é uma linha, é linear. Isso significa que o tempo está sempre avançando, ele nunca se repete. E a cada dia que passa, nós estamos mais distantes do passado, ao contrário do que acontecia com o calendário daqueles povos antigos do México que eu falei mais cedo. O nosso calendário é dividido em antes de Cristo e depois de Cristo. Por isso, no centro da sua linha, nós temos o ano Domini, que é o ano que marca o nascimento de Cristo. O que fica à direita desse ano é o que veio depois de Cristo. Por isso, algumas vezes, os anos desse período são escritos com a sigla D.C, depois de Cristo. Neste período, os anos são contados de maneira crescente, ou seja, do menor para o maior. Assim, eles começam no ano 1, o ano 2, o ano 3 e assim sucessivamente, até chegarmos ao ano de 2018, 2019 e 2020. E já sabemos que o próximo ano será o de 2021. Agora, o que fica à esquerda do ano de nascimento de Cristo é o que veio antes de Cristo. E os anos desse período são sempre escritos com a sigla A.C, antes de Cristo. Ali, os anos são contados de maneira decrescente, do maior para o menor, em direção ao ano do nascimento de Cristo. Assim, o ano 5 a.C. veio antes do ano 4 a.C., que veio antes do ano 3 a.C.,
e assim sucessivamente. Muito bem. Agora eu acho que você já tem muitas informações sobre o tempo, não é mesmo? Eu sei, é um assunto complexo e que dá pano para manga. Para você ter uma ideia, alguns povos da antiguidade, como os gregos, por exemplo, acreditavam que o tempo era um deus. Hoje nós vimos que o tempo é um fenômeno natural, baseado nos movimentos da Terra, mas que nós, os seres humanos, percebemos a sua passagem e tentamos organizá-lo. Por exemplo, construindo calendários, que cada cultura faz a partir daquilo que é importante para ela. Nós, por exemplo, usamos o calendário cristão, que é dividido em antes e depois de Cristo. Agora que você já estudou isso tudo sobre o tempo, que tal ir ao seu material didático carioca, um livro didático até mesmo para a internet, e pesquisar sobre outros calendários que a humanidade criou? Tente descobrir que povos criaram, quando e no que eles eram baseados. E escreva tudo em seu caderno. Eu tenho ainda um desafio para você. Que tal a gente usar a nossa criatividade e tentar fazer um desenho que represente o tempo? Será que você é capaz? Tenho certeza que sim. Então pegue papel, lápis e caneta e mãos à obra. Faça um desenho daquilo que para você simboliza o tempo. Eu gostaria de deixar uma indicação de filme para vocês. Chama-se A Roda, de 2003. É um curta-metragem de animação alemão que tem dois personagens principais que são duas pedras. Isso mesmo. É um filme excelente para a gente refletir sobre as diferenças do tempo da humanidade e o tempo da natureza. Bom, o nosso tempo aqui terminou. Agradeço pela atenção. Bons estudos e até a próxima!